Todos, ou quase todos, ou pelo menos os cristãos, creem em Deus, ou creem numa imagem, num ser que é superior. Eu creio, você crê. Mas será que nós aceitamos Deus? Porque muitas vezes a forma como nós cremos em Deus, ou como nós aceitamos Deus, podem nos fazer sofrer. Há pouco tempo, eu disse que nós sofremos para progredir. Uma pergunta normal seria dizer, mas então todos têm que sofrer para progredir? Bem, sofrer da forma que nós pensamos, da forma que nós normalmente entendemos, não, não precisamos sofrer. E vou fazer uma breve comparação. Imagine um aluno que entra na primeira série de qualquer curso, na primeira etapa, no primeiro período de qualquer curso. Então, os professores começam a lhe oferecer conhecimentos, lhe dar informação sobre uma gama enorme de conhecimentos. O professor oferece o conhecimento e cabe ao aluno estudar, pensar, refletir, meditar e absorver esses conhecimentos. Alguns alunos têm mais dificuldade, outros menos dificuldade. Mas é função, é dever do aluno assimilar isso. Por quê? Mais adiante, ele será submetido a um teste, a uma prova, para averiguar se ele de fato sabe ou não as tarefas, ou melhor, as matérias, as disciplinas que lhe foram oferecidas, que lhe foram ministradas. Então, vejam vocês, e aqueles que têm mais experiência, principalmente no campo profissional, talvez possam até compreender isso, que o estudante que sai de determinado curso, ele não sai sabendo ou tendo condições de empregar todo o seu conhecimento no desenvolvimento da sua tarefa. Isso seja qualquer tarefa. A exemplo disso, nós podemos comparar, por exemplo, com aqueles que fazem o curso de medicina, que mesmo se graduando em medicina, ou se quiser até após se graduar, ele precisa passar por um período de experiência, de residência, ou seja, um aprendizado acompanhando outros profissionais para aprender a empregar as técnicas e os conhecimentos que eles adquiriram. E é essa capacidade de empregar a técnica, o conhecimento adquirido, que muitas vezes faz diferença em relação ao profissional. Então, alguns profissionais não absorveram bem as técnicas ou não absorveram bem os conhecimentos, as disciplinas, e aí, vez por outra, tem dificuldade de realizar determinados diagnósticos, ou até mesmo de fazer um receituário adequado. Quando o médico não consegue fazer um diagnóstico adequado, é muito provável, é possível que ele também se equivoque em relação à medicação usada. Como as medicações, às vezes, têm uma gama de atuação em várias doenças e sobre vários aspectos, por vezes eles conseguem acertar e, mais adiante, acomodar, adequar a dosagem, a medicação, uma troca de remédio, até proporcionar o equilíbrio ou a saúde do paciente. Muito bem. Então,
Quando este estudante sai da faculdade e adquire certa experiência, ele passa, então, a clinicar, ele passa a realizar a sua profissão, seja engenheiro, seja arquiteto, seja qual profissão for, de forma mais segura. E isso não significa que é infalível. Hoje, pela pandemia que estamos passando e as mais diversas doenças pelas quais a humanidade vem enfrentando, vem sendo submetida, se assim podemos dizer, a medicina tem se desenvolvido a partir dessas dificuldades que o homem está tendo de manter o seu equilíbrio na saúde. Assim também somos nós. Nós somos criados por Deus de forma que não temos conhecimento nenhum e não estamos desenvolvidos. Então, nós passamos uma vida aprendendo, como aquele aluno que entra na primeira série de um curso qualquer, pode ser o curso superior, pode ser o primeiro ano de uma matéria qualquer, e então ele vai aprendendo as situações, vai aprendendo as matérias, e ele precisa absorver essas matérias. Assim somos nós também. Nós nascemos, fomos criados por Deus simples, quer dizer, sem nenhum desenvolvimento, sem nenhum conhecimento, e vamos aprendendo a cada dia, a cada momento, a cada situação, e vamos retendo isto. Então, chega algum momento que nós precisamos colocar aquilo que nós aprendemos em prática. Por exemplo, nós aprendemos que nós não devemos revidar o mal, que nós devemos, na verdade, acolher o mal que nos fazem, acolher no sentido de amortecer, de compreender que aquele mal que nos é feito ou nos é dirigido é uma oportunidade de nós sabermos lidar com situações adversas. Nós, quando olhamos o desenvolvimento da humanidade, percebemos, por exemplo, que antigamente as chuvas, as enchentes prejudicavam muito o homem. E o homem foi aprendendo a se distanciar de determinados pontos, de determinados morros ou montanhas, se distanciar das beiras dos rios por causa das enchentes. Foi aprendendo também a prever o tempo, vai chover, vai fazer frio, vai fazer calor, para que ele melhor se protegesse. E assim o homem vai desenvolvendo a sua inteligência à medida que as gerações vão passando e as nossas vidas vão ficando cada vez melhores. Então, a partir de quando Deus nos criou, nós temos, como eu disse, que o sofrimento é para o nosso progresso. E o que Deus deseja, o que é a vontade de Deus, é que nós nos desenvolvamos pela nossa própria vontade, com a ajuda de todos aqueles que nos cercam, para que nós possamos, um dia, sermos como anjos. E sabemos que uma vida de 100 anos, de 70 anos, de 80 anos, ou mesmo de 120 anos, nós não conseguimos chegar à perfeição. E como eu disse, e vale a gente pensar nesse momento, eu já errei, você já errou, você já falhou em alguma coisa, você já se equivocou em alguma coisa. Algumas dessas coisas que nós falhamos, algumas dessas coisas que nós nos equivocamos, nós podemos corrigir. Outras vezes, nós não temos a oportunidade de, quando vivos,
de quando no corpo de carne corrigirmos aquilo que nós fizemos de forma equivocada. Então, numa vida de 100 anos, ou mais, ou menos, a gente precisa lembrar que existem crianças, inclusive, que morrem em tenra idade, às vezes no próprio útero materno, mas não entremos neste momento, nisto. Mas nós sabemos que o homem morre em todas as faixas etárias. E esses homens, que somos nós, cometemos erros, cometemos falhas. E, ao morrermos, nós não somos ainda espíritos perfeitos, espíritos puros. E aí, quando morremos, o que acontece? Deus queria que nós fôssemos perfeitos. Nós não conseguimos chegar à perfeição em apenas uma vida de aproximadamente 100 anos. Será que, pelo fato de nós termos errado, e aí, isso independente da nossa crença, da nossa religião, da nossa filosofia, o que será de nós? Os espíritas creem que, quando nós morremos, que nós usamos a palavra desencarnamos, nós fazemos uma recapitulação daquilo que nós fizemos no passado. Essa recapitulação é automática e é auxiliada e colaborada pelos nossos anjos da guarda. E aí vemos e nos conscientizamos que cometemos esses erros, alguns que nós lembramos, alguns que nós não lembramos, e nós nos arrependemos. Mas, como Deus é soberanamente bom e justo, Ele nos dá uma nova oportunidade para que nós possamos recomeçar uma vida na tentativa de não errar mais. Então, Deus, na sua infinita misericórdia, permite que determinadas situações aconteçam conosco para que nós possamos, então, recapitular aquilo que nós fizemos e fazer o quê? Não nos equivocarmos mais, não falharmos mais. Isso nós chamamos de misericórdia divina. Mas, mesmo assim, como Deus sempre criou e cria sempre, nós podemos nos equivocar novamente, às vezes no mesmo erro, na mesma falha ou em outra falha, porque nós sabemos que a vida progride. Então, a vida de 50 anos atrás, de 20 anos atrás, não é igual à vida de hoje. Hoje nós estamos passando por uma pandemia, por uma doença coletiva, o mundo todo. Mas há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, isso não aconteceu. As circunstâncias eram outras. Então, nós sabemos que a cada vida, a cada nova oportunidade que Deus nos dá para reparar e refazer o mal que nós cometemos, para corrigir os equívocos que nós tivemos, Ele nos vai dando sempre uma nova oportunidade. E em cada oportunidade, nós passamos por diversas situações para exercitarmos aquilo que nós já sabemos que não devemos nos equivocar, não devemos falhar. Eu sei que eu devo amar ao meu semelhante. E o meu semelhante é todos aqueles que me cercam. Eu sei que eu devo amar o próximo, e o próximo é todo aquele que precisa da minha ajuda. Eu sei disso. Você também sabe. Eu sei que eu devo amar a Deus acima de todas as coisas. Apesar de eu saber, de eu ter consciência,
conhecimento disso, que eu devo amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo, eu também sei que em muitos momentos eu não consigo. Alguém que pisa no meu pé, alguém que me fala uma palavra torpe, alguém que levanta um falso testemunho de mim, alguém que faz de mim uma avaliação equivocada, nem que seja sob a minha visão, eu não consigo retribuir, nem sempre eu consigo retribuir o mal com o bem. E o que Deus quer é que nós aprendamos a retribuir o mal como o bem. E quando fazemos isso, estamos fazendo como Jesus, que retribuiu todo o mal, todos os desafios com o bem, com a razão, com o amor. Então, temos novas oportunidades, até que um dia, num futuro que não sei quando, nós aprendemos de tal forma e, como dizem, nós vamos gabaritar as provas. Ou seja, nós não faremos nada de errado. E quando isso acontecer, seremos anjos. Eu quero ser anjo. Você quer ser anjo? Então nos esforcemos a amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a nós mesmos. Lembremos, fazer aos outros aquilo que nós gostaríamos que nos fosse feito. Lembrar que o outro é meu irmão, é seu irmão, e que a ele nós devemos amar. Lembrar que Deus é justo e misericordioso, e que eu e você e aquele meu amigo e aquele seu amigo também são filhos de Deus. E Deus não desampara em momento algum qualquer dos seus filhos, por pior que ele seja, por pior que seja as coisas que ele faça, ou fale, ou pense, porque Deus é soberanamente bom. E assim vai nos dando uma oportunidade atrás da outra para progredirmos. Este é um assunto que requer, de fato, uma conversa, um bate-papo, olho no olho. A leitura especial da doutrina espírita, da codificação espírita, para que possamos aprender. Mas isso que eu estou falando para vocês é a base. Deus quer que nós progridamos, quer que a gente vá evoluindo até sermos anjos, porque Deus não criou anjos, Deus criou espíritos que se desenvolveram e chegaram até a categoria de anjos. Que Jesus, então, continue comigo, continue com você, hoje e sempre.